Nesta semana já não resta mais dúvida de que estamos diante de um novo aumento de casos de Covid-19 no Brasil, né? Já estamos falando aqui há várias semanas, o monitoramento de síndromes respiratórias agudas graves já vinha indicando esse aumento em várias cidades, em várias regiões do Brasil. Agora nós estamos vendo várias regiões já com aumento de internações, aumento, infelizmente, de óbitos, né? E a indicação do número de reprodução, que é aquele índice, né, que indica a disseminação da doença no país, já está acima de 1 em praticamente todas as regiões, em todos os estados. Claro que há diferenças aí entre regiões, municípios, mas isso significa que estamos diante de um novo aumento de casos acelerado, né? Relembrando um conceito que falamos aqui algumas vezes, quando esse índice está acima de 1, né, uma curva exponencial, significa que esse aumento é acelerado. Quanto mais acima de 1 ele estiver, né, significa que maior é esse aumento numa curva aí exponencial. Então, nas próximas semanas, o que infelizmente nós vamos ver é um maior número de casos, um maior número de internações, né? Ainda precisamos avaliar como é que vão ficar essa proporção de casos graves, porque, como temos falado, a segunda onda em países da Europa, por exemplo, teve uma proporção diferente de casos graves. É difícil a gente comparar isso no Brasil, porque a abordagem da epidemia no Brasil é totalmente diferente, né? Mas fato é, né, que agora nós vamos ter que ter medidas de restrição de confinamento, né? A gente está aí animado, né, com a vacina que vai chegar, mas sabemos que a logística de produção e distribuição de vacina vai demandar aí alguns meses, né, que deve começar por grupos prioritários, o que já vai aliviar bastante, né, a necessidade de restrição, mas isso demora alguns meses até que surta algum efeito. Então, nas próximas semanas vai haver sim necessidade de restrições. Isso precisa ser avaliado dependendo de cada região, das particularidades de cada região, né? Como temos falado aqui, é fundamental monitorar a disseminação da doença, esse número de reprodução, né, diante, por exemplo, da capacidade instalada, né, da rede hospitalar e da rede de atendimento mesmo ambulatorial do local, né? A gente vê, por exemplo, os países europeus tiveram uma abordagem diferente. A gente teve regiões, por exemplo, do Reino Unido, que voltaram a adotar lockdown, né, aquele confinamento mais restrito, e tivemos regiões, por exemplo, da França ou mesmo da Alemanha, que adotaram restrições menores. Na França foi adotado restrição por horário, alguns serviços continuaram abertos, as escolas continuaram funcionando, e isso teve efeito, né? Alguns países precisaram do lockdown, outros países conseguiram controlar essa segunda onda com medidas de restrição menos rigorosas, por assim dizer. Agora, para que isso aconteça, esses países tiveram uma outra coisa que falha no Brasil, infelizmente na maioria dos estados, que é testagem ampla, né? Para haver a possibilidade de monitorar e rapidamente dosar essas medidas de restrição, precisa ter uma testagem para identificar rapidamente os novos casos, né? Tem reforçado aqui, já falei várias vezes sobre isso aqui no comentário, é algo que falta, infelizmente falta muito no Brasil. Semana passada nós tivemos aí a notícia que o Ministério da Saúde está praticamente deixando perder aí os kits de teste, né, que a testagem ampla, repetindo, é sempre feito com aquele teste de diagnóstico, PCR, é o teste molecular que detecta o vírus no aparelho respiratório, né, de quem está sendo testado, e o Ministério da Saúde deixou vários kits, aí, milhões de kits, se eu não me engano, perto de 7 milhões de kits, perderem a validade num galpão de armazenamento por falta de organização, por falta de logística, por falta de articulação, e ainda tentaram colocar a culpa aí nos estados e municípios, ou seja, como se os estados não tivessem necessidade de receber esses testes. Então, enfim, é só mais um indício aí de que o enfrentamento ruim no Brasil, a gente não tem como prever aí o que vai acontecer, justamente porque é algo inédito, né? Não tem uma experiência semelhante à do Brasil para a gente comparar, né? No início a gente comparava bastante com os Estados Unidos, mas agora a gente sabe que os Estados Unidos, a quantidade de teste que se faz nos Estados Unidos por semana
é mais do que todos os testes que o Brasil fez desde o começo da epidemia de Covid. Então não dá nem para comparar a capacidade de diagnosticar novos casos e a partir daí isolar esses casos, né? Então essa é o objetivo dessa epidemia, né? Não adianta a gente esperar que a vacina vai chegar rapidamente, porque isso vai demorar de fato, né? A gente tem boas notícias sobre vacina, mas não há como imediatamente vacinar toda a população, né? Então, o que precisa ser feito é enfatizar, como tenho falado desde o início, em informação clara e direta para a população, né, do que precisa ser feito. Então, além de medidas de restrição, a gente já sabe que o uso de máscaras e higiene pessoal e principalmente, né, evitar a circulação de pessoas em ambientes fechados, né, aglomeração de pessoas é o que tem eficácia comprovada para diminuir a disseminação da Covid, né? Então, não há outro caminho agora senão voltar a, infelizmente, adotar medidas de restrição. Ninguém gosta de medidas de restrição, né? Eu tenho falado aqui dos países que adotaram, não adotaram de bom grado, a população, não é que a população, a princípio, assume isso como algo necessário, isso precisa ser informado, precisa ter autoridade que explique essa situação para a população e que também fiscalize, né? De vários países que adotaram confinamento, quem descumpre o confinamento fica ali sujeito a uma sanção, uma multa, enfim, algum tipo de sanção administrativa, né? Esse é o caminho que precisa ser adotado no Brasil, pelo menos a gente até ter um controle da epidemia, né? Infelizmente, o Ministério da Saúde, por incrível que pareça, continua com aquele discurso de tratamento precoce. Eu quero deixar isso muito claro, isso não existe, né? Infelizmente, não tem nenhum medicamento que controla, né, como eu falei semana passada, que controla a evolução e muito menos a infecção da Covid-19. Então esse discurso do Ministério da Saúde é um discurso que desinforma, que atrapalha, né, no enfrentamento da epidemia no Brasil, né? Bom, essa é a situação de momento, né? Esperamos todos aí que, passadas as eleições, né, que estava aí também atrapalhando esse cenário político, as autoridades adotem, né, as medidas que precisam ser adotadas, governadores, aí, prefeitos, né, assumam a sua responsabilidade. Infelizmente, muito tempo se passou, né? Não é correto esperar o calendário eleitoral para adotar essas medidas, mas a gente sabe que isso, infelizmente, parece ter sido feito em algumas regiões do Brasil. Esperamos que agora as medidas sejam tomadas, né, que o Brasil controle aí essa fase difícil nos próximos meses, até a gente ter a disponibilidade da vacina para a população. Eu sou Daniel Dourado para o Jornal GGN.